O que a diretoria do São Paulo pensa sobre a demissão do técnico Hernan Crespo? A negociação por Alisson pode melar. Bora trazer alguns bastidores importantes, falar também da derrota do São Paulo no Choque Rei e trazer um pouquinho de como é que estão sendo os bastidores do São Paulo após essa derrota importante e como é que serão os próximos passos daqui para frente, tá? Só antes, aqui embaixo na descrição tem um link para você se tornar membro do canal para ter conteúdo exclusivo. Soltarei bastidores exclusivos hoje para os membros do canal a partir ali da 1h da tarde sobre a situação do Alisson e como a condução dele acabou me estressando, me irritando a ponto de eu tratá-lo como persona não grata mais no São Paulo, e isso também é corroborado por algumas pessoas lá de dentro do clube. Bora rodar a vinheta? São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras por 3-1 na Arena Barueri neste sábado. São Paulo até que na minha visão fez 40 minutos bons até no primeiro tempo, mas o principal problema para mim é o sistema defensivo, cara. Como o São Paulo tem sido uma peneira defensiva. O São Paulo não consegue realmente terminar uma partida praticamente sem sofrer gols. O São Paulo hoje se baseia no seu sistema defensivo em vai passar tudo. Agora vai depender se o Rafael vai fazer um milagre ou se a bola vai para o fundo das redes. O São Paulo Futebol Clube, na sua defesa hoje é isso. E acho que não é só os zagueiros, não é só o seu sistema defensivo como um todo, mas acho que é a estrutura também tática. Acho que o Crespo poderia segura a peneira, pai. Segura, faz o básico. O time tá sofrendo defensivamente, segura, meu irmão. Calma, segura. Bota mais um volante de marcação. Não é só os três zagueiros, mas é em termos de postura mesmo. Sabe? Quando a gente fala para segurar, não é só porque a gente jogava com 3 zagueiros e 3 volantes. Mais defensivo que isso era impossível. E ainda com o lateral que era o Cédric que não apoiava. Às vezes conheço dias com 2 laterais que não apoiava. Mas eu digo de postura, de fechar a casinha, aproximar as linhas. Cada jogador próximo de si. Né? Isso independentemente de esquema. Você consegue segurar um pouquinho. Segura ali, deixa ali, ó. Fala, ó, não vamos deixar espaço, tá? Vamos aproximação. Não vamos trabalhar tanto a bola aqui. Vamos segurar mais um pouquinho, vamos reter um pouco mais, vamos tentar sair rápido no contragolpe. Acho que momentos de urgência requerem isso. Hoje o São Paulo tem 4 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista, não estamos falando nem do Campeonato Brasileiro. Então, um jogo que, por mais que até o Crespo falou na coletiva, tem coisas boas para se tirar? Tem, porque eu repito, acho que o São Paulo não foi de todo mal durante o jogo. O São Paulo criou, teve boas chances, o Tapa perdeu um gol inacreditável. Mas a gente precisa trazer também à tona de que o sistema defensivo, para mim, é uma questão. São Paulo, em 3 jogos, São Paulo fez 5 jogos esse ano. Em 3 jogos, tomou 3 gols. É a pior defesa do Campeonato Paulista. Não tem como isso não ser um senso de urgência do técnico Hernan Crespo. São 5 jogos, sim. Não sou favorável à saída do treinador ainda. Acho que o Crespo ele não teve um DM decente, ele não teve os reforços que ele quis, os jogadores estão com salários atrasados, ele não tem mais ninguém o comandando, né? Porque todo mundo saiu, a política do clube impacta os jogadores, isso eu posso confirmar porque eu converso com alguns deles e com entornos. Então, ele não é o culpado, e tirá-lo não será a solução do São Paulo, mas eu acho que ele precisa ser cobrado. Só que aí qual que é o problema? Quem é que vai cobrar? Será o Rui Costa? Então que ele cobre. Vai ser o Macis? Que ele cobre. Vai ser o Rafinha chegando? Que ele cobre. Porque alguma coisa precisa ser feita. O problema é todo mundo. Só que todo mundo também precisa ser a solução. O que está numa situação difícil do Campeonato Paulista. Então acho que o São Paulo precisa de senso de urgência neste momento. Tá? Fica aqui até o final desse vídeo, tá? Que eu vou trazer uma conversa que eu tive relacionada a diretoria do São Paulo para entender essa situação do Crespo e eu quero saber de vocês depois a opinião. Só antes, a negociação com o Alisson pode acabar melando, tá? A informação que foi dada primeiro pelo pessoal do UOL, a gente confirmou, porque o que está acontecendo? O São Paulo já deixou tudo claro com o Corinthians, tudo fechado. O Alisson até, ele já se despediu do CT, ele já pegou as coisas dele, ele dá como certa a ida dele para o Corinthians. O entorno do atleta já fala ele como jogador do Corinthians, já houve o aceite, já houve o acordo, já houve até assinaturas. O que falta para oficialização? O Pix.
ao pagamento de R$ 1 milhão por parte do Corinthians, o que ainda não aconteceu. E o Corinthians alega que não tem esse dinheiro em caixa. Então essa negociação está travada neste momento. Lembrando, a negociação foi fechada em R$ 1 milhão à vista, mais R$ 500 mil no segundo semestre, isso só como taxa de empréstimo. Depois, se o Alisson jogar contra o São Paulo, o Corinthians terá que pagar 2 milhões. Além disso, se ele jogar 25 jogos por 45 minutos cada, pelo menos, o Corinthians terá que pagar mais 250 mil euros, o que dá R$ 1,5 milhão na cotação atual. Além de tudo, no final do vínculo, o Corinthians terá uma opção de compra de 2,5 milhões de reais para fazer o pagamento em definitivo do atleta. Só que o primeiro passo é o pagamento do Pix. É o 1 milhão que está faltando para essa negociação andar. E aí o São Paulo colocou uma cláusula anti-calote nessa negociação, que a qualquer momento que acontecer um atraso no pagamento, o São Paulo imediatamente pode pedir o atleta de volta. Então, se o Corinthians atrasar qualquer parcela, qualquer pagamento, o Alisson volta a se tornar jogador de São Paulo. O problema é que ele já, entre aspas, deixou de ser jogador de São Paulo e o primeiro pagamento que era para ser feito, o Corinthians não fez. Não dá nem para tirar sarro, porque o São Paulo também não tem nem 500 mil para tirar o Lucas Ramon do Mirassol. Mas como é que você faz um acordo para o pagamento à vista, você topa, você assina e alega que não tem dinheiro para essa contratação? E além de tudo, sai aí na mídia que você está querendo pagar 20 milhões no Rony, o atacante que está no Atlético Mineiro. Então, assim, difícil entender essa situação do Corinthians, hein? Como que você acorda um negócio assim e o São Paulo e o Macis foram inteligentes nesse ponto a essa questão do calote. Até do que eu conversei com uma pessoa do Corinthians, tá? Essa pessoa me falou que não tem o dinheiro neste momento, mas que eles acreditam que eles terão o dinheiro em breve para fazer esse pagamento. E aí essa pessoa falou, não descarta o negócio. Tá travado? Sim, era pra gente fazer o pagamento, a gente não recebeu uma grana que a gente tinha que receber e tal. Então tá travado sim, mas não descarta o negócio ainda deve acontecer. A gente só tá esperando realmente o fluxo de caixa aqui para esse negócio poder andar. Então, tá travado, tá travado. A novidade é essa cláusula anti-calote e que neste momento o Corinthians ainda não fez o pagamento da contratação do Alisson. O que você acha disso tudo? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Já pensou que o Corinthians não tem essa grana e o Alisson tem que voltar? Eu não aceitaria, não. Falo, se vira. No Super CT, no Super CT da Barra Funda, no Centro de Treinamento da Barra Funda, tu não pisa mais, meu irmão. Vai embora. E aí eu vou contar para os membros do canal os motivos de eu estar pé da vida com o Alisson. Vou contar tudo que ele fez para ele forçar a sua saída, se torne membro do canal. E aí vai ter a opção para você, assim que você se tornar membro, vai ter lá, olha bem lá, vasculha, vai ter link do WhatsApp. Você entra no link no grupo. Se você não conseguir, você me manda um comprovante no direct do Instagram que eu te coloco lá no grupo, tá? Aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká. Cupom de R$40 de desconto. Use o cupom Alexander no site para você fazer o pedido das suas marmitas, sucos, doces, tortas, mini pizzas. Tem muita qualidade, variedade e preço justo na Mandaká. Aceita VA e VR também. Comida fácil, prática, para você facilitar também o seu dia a dia. Fechou? O link tá aqui embaixo na descrição. Cupom Alexander, R$40 de desconto, tá? Bora trazer mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Como é que foram os bastidores do São Paulo, o clima dentro do elenco, depois dessa derrota contra o Palmeiras. Do que eu tenho de informação, os bastidores ali dentro. O São Paulo, há um entendimento de jogadores também, das pessoas que estiveram na Arena Barueri, de que o São Paulo teve um norte. Há um respeito grande do São Paulo pelo Palmeiras e não é que é um respeito de acabar inibindo a rivalidade. Não é isso. É só um respeito por entender que hoje são equipes em níveis diferentes. O Palmeiras vai brigar por títulos, o São Paulo vai brigar por permanência. E que o São Paulo chegou a competir em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, contra o Palmeiras. Há uma impressão ali de que dava para ter ganho. E que o São Paulo, apesar dos pesares, tem um caminho a ser seguido porque enfrentou um adversário de um ótimo nível e que o São Paulo em alguns momentos conseguiu bater ali de frente com esse time de nível. A impressão do São Paulo e de vários jogadores e de entornos e de comissão técnica é de que são alguns erros que precisam ser melhorados.
O São Paulo está tentando trabalhar esse lado mental também para que isso não impacte dentro de campo, e muitos também acreditam que tem impactado sim, atrasados, questões políticas e tudo, mas há uma impressão de que o São Paulo conseguiu combater um rival que vai brigar por títulos e que começa-se um caminho a ser seguido na quinta rodada do Campeonato Paulista. Contra a Portuguesa, eu soube que a galera ficou pé da vida. Eles acharam, com todo o respeito à Portuguesa, mas eles acharam um cúmulo ter sido derrotado pela Portuguesa no estádio do Morumbi. Eles ficaram assim, não pode acontecer, isso é uma vergonha, isso não pode se repetir. Mas contra o Palmeiras há um entendimento de que eles brigaram, que eles lutaram, que eles tentaram, não conseguiram, mas que estão pé da vida, é óbvio, tá? Não é num conformismo, que óbvio que eles queriam ganhar um título, ganharam contra o rival, só que a derrota contra a Portuguesa foi bem mais sentida, foi bem mais enfática, foi bem mais furiosa, reverberou mais dentro dos bastidores do São Paulo. Então essa derrota contra o Palmeiras não é que é normal, mas é menos impactante, porque também há uma impressão de que não foi uma vergonha, foi um jogo jogado, combatido, que o São Paulo teve bons momentos, só que por falhas do sistema defensivo como um todo, acabou não conseguindo esse resultado positivo. Então o São Paulo agora deve folgar, né, no domingo, folga no domingo, se eu não estiver enganado, eu não olhei a imprensa, eu estou deduzindo. O São Paulo folga no domingo, deve trabalhar na segunda, trabalhar na terça e quarta-feira tem um jogo contra o Flamengo. E aí, meu irmão, rapaz, precisamos ganhar do Flamengo. Primeira rodada do Brasileiro, para já dar uma tranquilizada. Contra o Santos também, ganhar contra o Santos, para mim o São Paulo tem a obrigação de, nos próximos 3 jogos, conquistar 9 pontos do Campeonato Paulista. Tem que vencer o Santos por ser em casa, tem que vencer o Primavera por ser em casa e tem que vencer a Ponte Preta, que também não tá ganhando de ninguém no Campeonato Paulista, também tá brigando lá embaixo. São Paulo tem que conquistar os 9 pontos. Aí com 13 pontos, você vai classificar ou não? É outra história. Cair com 13 pontos não vai, é impossível. Mas o São Paulo tem a obrigação de conquistar esses 9 pontos neste Campeonato Paulista nas últimas 3 rodadas. Tá comigo nessa? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora sim, para você que ficou até o final do vídeo, bora lá. O que a diretoria do São Paulo fala e pensa sobre a demissão do técnico Hernan Crespo? A gente conversou com várias pessoas e vamos trazer detalhes importantes sobre isso. Até trouxe um pouquinho na live, mas bora trazer mais bastidores. Do que eu conversei com uma fonte importante, essa fonte me disse que a chance do Crespo ser demitido é 0. Abre aspas, chance 0. E há uma impressão também de que, o São Paulo passa por muitos problemas e que o problema não seria o treinador. Eles também avaliam que as 3 derrotas nessa temporada, 2 não seriam normais, tá? Até porque contra o Mirassol foi um banho, mas que são derrotas naturais. São derrotas para 2 times que estão na Libertadores e que fizeram boas campanhas na temporada passada e que aspiram a fazer uma nova boa campanha este ano. Contra a Portuguesa, que foi o fora da curva, que foi a derrota mais dolorosa. Só que há uma impressão também de que o Crespo tem feito um trabalho onde ele está tentando extrair o máximo do elenco. Há uma pressão também nos bastidores, eles estão buscando meios de conseguir acabar com os direitos de imagem atrasados e trazer os reforços para o Crespo também. E aí uma outra ação importante que essa pessoa me trouxe, falando que todos precisam melhorar dentro e fora de campo. E aí trazendo também uma questão como um todo. Um outro ponto importante, o Maciz ele tem um relacionamento muito bom com o Crespo. Eles têm sido muito parceiros nesse momento. O Crespo também tem gostado dessa aproximação que o Maciz vem tendo com ele. Tem sido sincero, transparente, tem mostrado. Ele partiu também do Maciz de falar para ele, cara, olha os garotos da base, vamos tentar encher esse elenco com mais garotos da base. Eu sei que você quer 5 reforços, mas eu vou tentar 2. Quais são os prioritários? É um 10 e um 11? Vamos tentar buscar, mas olha mais esses garotos também, sobe esses garotos podem ser esse a mais que você tem dentro desse plantel. Então a palavra hoje dentro do São Paulo é de total respaldo para o trabalho do técnico Hernan Crespo. Neste momento não há qualquer pressão, bastidor, rusga, estão queimando, fritando, tem nada disso em relação ao Crespo neste momento. Há um respaldo de diretoria, de presidente e também de jogadores, tá?
não vão trocar o técnico Hernan Crespo, pelo menos neste momento, tá? Então é mais ou menos isso, e pelo que eu entendi do tom desse papo, uma possível saída do Crespo somente em caso de quando eles arrumarem tudo, quando o Rafinha chegar, quando eles arrumarem tudo as questões políticas, quando colocarem os direitos de imagem tudo em dia, quando tiver tudo funcionando, aí sim eles começariam a pensar em uma saída do Crespo se ele não entregar os resultados devidos. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, quero saber a sua opinião sobre o trabalho do Crespo. Você é o time fora Crespo ou o time fica Crespo, que ele não é o culpado nesse momento? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, deixe seu like, seu hype e inscreva-se neste canal. Se torne membro, hein? 1h da tarde, 2 horas, por aí, talvez 3. Vou mandar um áudio explicando todos esses detalhes da situação do Alisson lá para os membros. Fechou? Um abraço, gente! Bom domingo. Tô achando que é segunda-feira, né? Amanhã é domingo. Hoje é domingo, na verdade. Amanhã é segunda-feira. Tá certo. Tô perdido. Olha o que o São Paulo faz com nós. Tchau.